Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. Quero chamar a atenção dos políticos desse nosso país, senhores senadores, senhores deputados, principalmente você, presidente. Em vez de cortar na carne do povo brasileiro, corte na carne de vocês, faça como o Jorge Cajuru, siga o exemplo dele. Não é porque é a Silvier, que apresenta Cidade Alerta, que tem benefícios ou que não se vê diante do caos. No sábado, meu pai e minha mãe me chamou, minha filha, seu pai está morrendo no Cais Colina Azul. E meu pai teve 2 AVCs, na verdade, isso foi eu mesmo presenciei um deles, eu nunca mais quero ver uma cena daquela na minha vida. Eu quero aqui agradecer, eu disse que eu faria isso ao vivo, que eu tenho um dever até moral de fazer aqui. E quero agradecer, que todo mundo chama ele de doido, que é doido mesmo, até conhece, Cajuru, doido, mas é quem está ajudando muita gente na saúde, foi quem me fez todo esse encaminhamento para que eu salvasse a vida do meu pai, e agora todo mundo está cuidando dele ali no Hospital Santa Mônica. Oi, eu sou Marise Martins Moraes, estou aqui para agradecer Cajuru, agradecê-lo pela bondade, pelo enorme coração e a generosidade dele. A gente procurou e ele nos atendeu de pronto, em tempo recorde, num prazo recorde. Eu tenho uma sobrinha que estava com um problema muito sério e foi atendida, já operou e já está muito bem em casa. Então a gente quer agradecê-lo, só agradecer a generosidade dele e desejar que tudo de bom ocorra a ele. Que ele seja, que ele continue essa pessoa maravilhosa que ele é. É isso que eu desejo pro Cajuru. Em Brasília, 1h30, boa tarde. Começa de imediato a Voz de Goiás desta quarta-feira, dia 11 de julho de 2018. Bom, mais um dia histórico para a vida do parlamentar Jorge Cajuru. Vamos começar justificando sua ausência aqui em função de uma reunião urgente da Executiva Nacional do seu partido PRP em São Paulo. Logo, quero comunicar a todos e a todas que o parlamentar Jorge Cajuru vai se pronunciar somente depois da posição do seu partido, mesmo já tendo a palavra do honrado presidente Jorcelino Braga, que deu a ele toda a liberdade, respeitando a lei eleitoral, de escolher a chapa majoritária que ele e principalmente seu público, ou seja, vocês, seguidores das 28 redes sociais do Cajuru, decidissem. Vamos então de imediato para Cajuru na mídia após sua decisão anunciada. Vamos começar pelo Jornal Diário da Manhã desta quarta-feira, dia 11 de julho, em capa, a gente manda para o ar para você, Cajuru disputa Senado na chapa de Caiado. O vereador Jorge Cajuru, PRP, pré-candidato ao Senado Federal, anunciou por meio de entrevista exclusiva ao Diário da Manhã a sua ida para a chapa do senador e pré-candidato ao governo de Goiás, Ronaldo Caiado, do Democratas. O ajuste chega em momento de grandes configurações nos bastidores para definir o pleito de 2018. Agora vamos em matéria direto do jornal. Cajuru disputa Senado em chapa de Caiado. Em entrevista exclusiva ao Diário da Manhã, o senador do Democratas declarou que será um prazer ter Cajuru na nossa chapa. Jorge Cajuru será candidato ao senador na chapa de Ronaldo Caiado. O lançamento oficial será na próxima semana, em dia a ser agendado, em lugar que comporte grande público, talvez o Jaó, clube recreativo próximo ao centro de Goiânia. Cajuru há tempos vinha manifestando seu desejo de sair candidato na chapa de Ronaldo Caiado. O senador também queria ter Jorge Cajuru em sua chapa, mas havia uma dificuldade política que somente esta semana foi superada. O vereador goianiense está filiado a um partido político, o PRP, cujos dirigentes estão muito próximos a Daniel Vilela. O presidente do partido, Jorcelino Braga, tem fortes desavenças com Caiado. Ele queria que seu partido entrasse em coligação com o MDB. De resto, Daniel Vilela chegou a convidar Jorge Cajuru para sua chapa. Na ocasião, Cajuru não disse nem sim nem não, ficou a pensar e decidir.
De um lado, o desejo de compor a chapa de Caiado. Do outro, a conjuntura desfavorável, forçando uma composição com o MDB. Para Cajuru, uma composição com o MDB é desconcertante devido aos problemas de ordem política com o prefeito Iris Rezende, que, diga-se de passagem, veta Cajuru. Não tenho problemas de ordem pessoal com o prefeito Iris Rezende, que é um cidadão que eu respeito e admiro, mas faço oposição ao governo dele na Câmara Municipal, explica Cajuru. Tendo-se celebrizado por ser um homem que fala abertamente o que pensa e critica com extrema severidade os políticos em geral, Cajuru afirma que não leva divergências políticas para o lado pessoal. Cansei de apontar os defeitos dos outros. Agora quero mostrar as minhas virtudes, diz Cajuru. Pretendo exercer o meu mandado de senador se o eleitor goiano me der a honra de servir ao meu estado no Senado, com propostas de interesse de todos, com uma atuação intensa e voltada para a solução dos grandes problemas nacionais. Um representante que tem posições. Cajuru vai priorizar a educação, tendo como foco a criação de meios para o aumento salarial dos professores. Vai atuar intensamente na questão da dívida pública, sobretudo a dos estados, cuja solução, segundo afirma, seria a anulação das obrigações dos estados frente à União. Defendo uma rigorosa auditagem desta dívida, afirma Cajuru. O desenlace. O nó foi desatado pelo próprio Jorcelino Braga, o líder do PRP em Goiás. Cajuru teve uma conversa com ele, junto com o empresário Benjamin Beze Júnior e o prefeito de Catalão, Adib Elias. O ouviu de Braga o compromisso de que embaraçar os planos de Cajuru, Braga liberou o partido para coligar-se com o DEM de Ronaldo Caiado. Cajuru disse que, além das afinidades políticas com Caiado, tem por ele e a família dele uma amizade de quase 40 anos. Devo inúmeras gentilezas a Ronaldo Caiado, inúmeras demonstrações de amizade desinteressada, conta Cajuru. Ronaldo salvou minha vida. Foi ele que, quando eu estava muito doente e deprimido em Ribeirão Preto, foi lá pessoalmente me buscar. Me levou para ser operado por Auro Ludovico e Gracinha, a mulher de Ronaldo, me deu assistência durante todo o meu internamento como se fosse uma mãe para mim, reconhece Cajuru. Como eu poderia deixar de manifestar a minha eterna gratidão por Ronaldo e Gracinha? Não poderia, confessa comovido o vereador. Com a decisão de Braga de liberar o partido para a coligação, o DEM, não resta mais obstáculo a Cajuru, que agora trata dos preparativos para o lançamento em grande estilo de sua candidatura, que, por pruridos legalistas, deve ser chamada de pré-candidatura. Eu gostaria de lançar minha candidatura em praça pública, junto ao povo, na Praça Joaquim Lúcio, em Campinas, que foi onde eu cheguei em Goiânia, e foi onde Juscelino Kubitschek lançou sua candidatura a senador por Goiás, confessa o vereador, mas, infelizmente, devido às restrições de legalização eleitoral, terei que fazer o lançamento em local fechado, lamenta Jorge Cajuru. Caiado eufórico. Quem recebeu a notícia com euforia foi Ronaldo Caiado. Ontem à tarde, participando de um evento em São Paulo, Ronaldo fez uma pausa para falar com o Diário da Manhã por telefone. É para mim um prazer enorme ter Cajuru como meu companheiro de chapa, junto com o Wilder Moraes. Para nós, a vinda dele para o nosso campo acrescenta muito, declarou o senador. É muito bom saber que ele estará nos ajudando em nosso projeto de governo, colaborando com sua inteligência e seu talento e sua independência e seu enorme espírito público, garante Caiado, que confirmou presença ao evento de lançamento da candidatura. Com os acontecimentos de ontem, fica encerrada de vez a especulação de que Lúcia Vânia poderia vir a compor a chapa de Caiado. Ela terá que se compor com José Eliton ou, na impossibilidade desta composição, sair por sua própria legenda. O PSB, puxada por uma candidatura improvisada ao governo do estado de Goiás. Bom, e seguindo este dia inédito, o jornalista Jorge Cajuru, tanto respeitado e respeita muito Caio Henrique Salgado, do Jornal Popular, que também trouxe em destaque no Giro. Vamos ler agora ao vivo. Cajuru disputará a vaga de senador na chapa de Ronaldo Caiado. O vereador Jorge Cajuru, PRP, será anunciado como pré-candidato ao Senado em chapa majoritária encabeçada pelo senador Ronaldo Caiado, Democratas, que está na disputa pelo Palácio das Esmeraldas. A decisão foi construída na noite
de segunda-feira na casa do Democrata durante reunião com o grupo que o aconselha, formado por prefeitos MDBistas dissidentes, pelo ex-deputado Samuel Belchior e o deputado estadual José Nelto, do Podemos, além do senador Wilder Moraes, do DEM, que tentará a reeleição na mesma chapa. Cajuru, que também conversava com o deputado federal Daniel Vilela, pré-candidato ao governo do MDB, pelo MDB, disse que tem amizade de 35 anos com Caiado e se sente confortável com a aliança por ter perfil semelhante ao do senador. Apesar de o presidente do PRP, Jorcelino Braga, ser aliado de Daniel, o vereador foi liberado para levar adiante seu projeto. A aliança deve ser formalizada em evento previsto para terça-feira. Bom, e agora, dos jornais, vamos para a repercussão das rádios. Iniciamos com o blog do diferenciado jornalista Vacil de Oliveira. Vamos lá, a leitura. Chapa com Caiado e Cajuru. Juntos reforça a perspectiva de vitória e passa a mensagem de oposição dura. Uma chapa com Ronaldo Caiado DEM e Jorge Cajuru PRP juntos é fato novo e positivo para quem já é líder nas pesquisas e tem apelo popular próprio. Em uma expressão simples, Caiado mostra com o anúncio de que o vereador de Goiânia será candidato ao Senado ao lado de Wilder Moraes, que tem bala na agulha. A notícia também contribuiu para aumentar sua perspectiva de vitória, uma vez que Cajuru aparece bem nas pesquisas de intenção de voto, em situação de disputa direta com os nomes governistas Marconi Perillo, PSDB, e Lúcia Vânia, PSB, e aumenta a ideia de oposição. Caiado e Cajuru são hoje referência de contraponto ao governo do estado. No meio político, a possibilidade de enfrentamento nas urnas entre Cajuru e o ex-governador Marconi Perillo é sonhada por um lado, mas pelos torcedores de Cajuru, e vista pelo outro como incógnita. O receio entre os marconistas é de que seja negativo para o ex-governador. Como os dois disputariam o primeiro voto do eleitor, a Lúcia Vânia tem como ponto forte a atração do segundo voto. O resultado sai da eleição considerada fácil para a Marconi, a chance é real de derrota. E a notícia chega em boa hora para o senador, véspera das convenções que vão definir de que lado e com quem os partidos ficarão na disputa deste ano. Justo quando o pré-candidato da base aliada, o governador José Eliton, avança sobre os partidos que já anunciaram apoio ao seu nome e que precisam confirmar isso de forma oficial. A definição da chapa de Caiado para o Senado mexe ainda nos movimentos de bastidores. A possibilidade ou ameaça de aliança com o senador tem sido usada como fator de pressão na base aliada por legendas e lideranças que negociam espaço na chapa majoritária. Agora o discurso terá de mudar. A porta para eventual saída da base fica com o MDB de Daniel Vilela. A notícia é especialmente negativa para Daniel, pois aumenta a pressão sobre ele para que apresente sua chapa logo e que seja competitiva de fato. Caiado pode anunciar a chapa completa com o nome do vice a qualquer momento. Seus apoiadores entendem que assim fecha em alta o período de pré-campanha. Bom, e agora vamos ao que foi comentado hoje cedo na Rádio Sagres 730 AM por jornalistas que Jorge Cajuru admira, como Cileide Alves, Rubens Salomão, Vacil de Oliveira e também Eduardo Horácio. E, para a gente encerrar aqui, o fato também hoje já tem uma notícia, tem uma entrevista no Diário da Manhã, tem uma reportagem no Diário da Manhã, e isso foi batido o martelo até, tudo indica, anteontem à noite. Ontem foi a consolidação, Jorge Cajuru como o candidato a senador ao lado de Ronaldo Caiado. Isso tem aspectos que influenciam o jogo. Primeiro, reforça o sentido de oposição para Ronaldo Caiado. Nos últimos dias, Daniel Vilela vem tentando puxar para ele a ideia de oposição verdadeira. Ele seria a oposição. Agora, uma chapa com Ronaldo Caiado e Jorge Cajuru, há a ideia concreta de contraposição, de oposição ao governo, porque os dois são críticos duros do governo do estado. Então, você juntar
numa mesma chapa, nomes fortes como Ronaldo Caiado e Jorge Cajuru, e isso passa uma mensagem de oposição, de força. O outro fato é que são dois nomes com intenção de voto considerável. Ronaldo Caiado lidera as pesquisas com folga já há bastante tempo, e Jorge Cajuru sempre aparece ali entre os nomes que disputam, com condições de disputar o Senado. Então, é uma chapa que ganha essa força, uma força popular, uma força de atração, de atenção muito grande. Outro aspecto a ser considerado é que mostra a chapa de Ronaldo Caiado caminhando para frente. Na hora em que muitos esperavam que ele pudesse cair nas pesquisas, fechamento, perder partidos, e a possibilidade de que alguns partidos não fiquem com ele é real, dos que já estão com ele, ele consegue avançar, mostrando um nome que indica perspectiva de poder, de reforço de poder, algo que ele também já tem. Então, todo esse ambiente é construído a partir da indicação de Jorge Cajuru, e também define o lado do PRP, que o presidente da legenda, Juscelino Braga, já tinha deixado nas mãos de Cajuru essa definição. Aí, então, o anúncio de que Cajuru fica com Caiado, o PRP também fica com Ronaldo Caiado. Aí o giro do Jornal Popular também traz essa informação, né, do Cajuru, que fechou com Caiado, e completa, além de tudo isso que o Vacil informou, que o Caiado ainda acredita que pode atrair o PP, também tem a mesma esperança de que pode atrair o PP, e para isso mantém aberta aí a vaga de vice-governador, na expectativa de ter o que oferecer ao partido de Alexandre Baldi e de Vanderlan Cardoso. É o que já estava definido, né? Já estava antecipado, inclusive, aqui na Sagres, a entrevista com o próprio Caiado e com Samuel Belchior, né? Os dois apontando que a chapa governador com Caiado, as duas vagas a vice iam ser definidas bem antes da convenção. E aí a vice ia ficar em aberta até o prazo final. Agora, a vice, a ideia é que a formatação da chapa de Caiado seja definida logo, pode ser a qualquer momento, tipo hoje, amanhã, já pode ser anunciada a chapa formada de Caiado, inclusive com um vice, e pode ser que não seja o PP, mas seja um outro nome emblemático, indicando mais reforço de Ronaldo Caiado. Essa conversa está sendo tratada e definida. Pode ser que esse anúncio seja feito exatamente de hoje para amanhã, por exemplo. Declarações aí de Jorge Cajuru, também de Ronaldo Caiado, né, já sobre essa definição de Cajuru como pré-candidato, formando a chapa majoritária com Ronaldo Caiado no Diário da Manhã, né? Edição de hoje do jornal Diário da Manhã, entrevista do Jorge Cajuru, também declarações. Houve uma reunião anteontem, e ontem a notícia já estava dada, a mesma entrevista que foi dada pelo Cajuru já era um elemento da conversa, que ela foi dada antes, ela foi dada a entrevista já antes mesmo dessa definição ser anunciada e ser resolvida internamente. Então, isso até esteve na mesa como um elemento de consideração. O fato é que, a não ser que entre em campo como é que é quando você... O que? Para alguma mudança nisso que está definido? Quando você fala quando o jogo está imponderável, entre em campo alguma coisa, mas na caminhada é definido, e pode ser, repito, que a chapa completa com o vice já seja anunciada rapidamente também. Agora em Goiânia, 7h28, no Manhã Sagres. Comigo, Rubens Salomão, com Vacil Oliveira e Cileide Alves. Oferecimento Parque Memorial de Goiânia. Mantendo a sua memória viva, 3597-8420. Pelo WhatsApp 98400-1757. A sua opinião sobre os temas abordados aqui no programa. Sua sugestão também. Mensagem de vídeo, foto, texto em áudio, 98400-1757. A gente volta já. Rubens, sim. Só para a gente fechar aqui, olha, o PTB não bateu o martelo ainda, ele não tem uma definição, ainda está na fase de apaziguamento com a definição de Caiado, de Demóstenes Torres com a definição de Lúcio como candidato e Demóstenes como não integrando a chave.
Aí a situação que estava sendo criada era de que poderia o PTB conversar inclusive com o Ronaldo Caiado, assim como Lúcia sinalizou, acenou com a possibilidade de conversar com o Ronaldo Caiado. Definida a chapa de Ronaldo Caiado de candidatos ao Senado, significa que esse tipo de pressão, a possibilidade de alinhamento com o Caiado, isso aí já cai por terra, para todo mundo dentro da base aliada. Essa porta fecha como fator de pressão para poder definir lado. Então, o PTB pode até negociar com o Ronaldo Caiado, mas seria em outros termos. E pode, então, negociar com Daniel Vilela. É a porta que ainda existe para que Demóstenes seja candidato ao Senado, que ainda é um fator de discussão no PP e na base aliada. Bom, e para finalizarmos, aqui está a única entrevista dada hoje pelo parlamentar Jorge Cajuru bem cedo, antes de embarcar para São Paulo, para a rede Bons Ventos FM, no programa Jornal da Manhã. Manda para o ar. 7h33. Muito bem, na ponta da linha conosco, o vereador mais polêmico do Brasil, o vereador Jorge Cajuru, do PRP, está na ponta da linha com os ouvintes do Jornal da Manhã, pela rede Bons Ventos de Rádio, falando para o mundo via satélite e muito especialmente para os nossos ouvintes que participam do aplicativo, né? Tanto nas plataformas do Android como do iOS. Bom dia, Cajuru! Bom dia, meu filho. Bom dia, Alípio. Bom dia, ouvinte. Tá tudo bem, Cajuru? Do programa que mais me deu espaço até hoje e que mais me deixou ser o que eu sou. Aliás, eu agradeço aqui nesse momento ao Batista Custódio, ao Elvésio Cardoso, do Jornal Diário da Manhã, porque eu não imaginava, Alípio, ouvintes da rádio e da rede Bons Ventos, enfim, Álvaro, companheiros aí, todos que estão aí, Pasqueiro, todos. Enfim, não sei quem mais está aí na mesa. Estou por telefone com o maior prazer com vocês. Eu não imaginava nunca, Alípio, você sabe da minha história, até porque você faz parte dela, né? Que um jornal em Goiás fosse colocar o Cajuru na capa. Aí eu acordei hoje, como sempre, 3h30 da manhã, e quando eu recebi a capa do Jornal Diário da Manhã, o Cajuru na capa... Você assustou? Eu levei um susto. Eu vou falar sério para você e para vocês. Até porque eu só falo sério. Eu achei que eu tinha morrido. E uma capa grande, Cajuru. Você viu, Álvaro? Foi caramba. Grande. Álvaro, o jornal não é do Wellington Salgado de Oliveira, não é do Everton, não é do Álvaro. Caramba, que espaço é esse que eu estou tendo? E acho que a Band, o Everton, ele vai me dar um espaço hoje. Eu quero falar e mostrar o que o Diário da Manhã trouxe. O legal do Diário da Manhã é que ele me aceitou como eu sou, ou seja, não ficou com intriga, entendeu? Não ficou querendo só provocar o Cajuru para xingar os outros. Ou seja, ficou preocupado em mostrar as minhas virtudes, os meus sonhos, o lado propositivo do Cajuru e o lado ser humano que eu sou. Eu apenas sou um simples ser humano. Nada mais eu sou nessa vida, caramba. E finalmente um jornal me deixou falar isto, né? Me deixou falar de propositura, de ideia, de ideais. Chega de só fofoca, só intriga, só xingamento. O Cajuru não é isso na vida. O Ali me conhece há quantos anos? O Álvaro me conhece há quantos anos? São dezenas, né, de anos. Então, poxa vida, o Ali me conheceu com o Ivan Lins, com o Tele Santana, com o Galvão Bueno, viajando o mundo inteiro. E eu não fiquei amigo com o Datena, com o Silvio Santos, com o Hebe Camargo, com o Galisteu. O Ali me conheceu com essas pessoas. Essas pessoas não gostaram do Cajuru e não gostam do Cajuru porque o Cajuru xinga, porque o Cajuru ataca. Não, gostaram do Cajuru ser humano, do Cajuru amigo, do Cajuru companheiro, do Cajuru inteligente, do Cajuru propositivo, do Cajuru leal, do Cajuru que se preocupa com o próximo, do Cajuru que ama o próximo. Quer dizer, puxa vida, finalmente em Goiás eu tive um espaço desse decente, graças a Deus. Obrigado, senhor. Bom, então, na sua ótica, o Diário da Manhã, que outrora foi muito criticado, parece ter mudado do conceito editorial, né? Porque, e pelo jeito, pelo que você está falando, mudou para melhor. Sim, claro, Alípio, porque
Era só fofoca antes, né? Era só o Cajuru sendo citado, porém não sendo ouvido, entendeu? Qual é a diferença nossa aqui? Nós estamos ao vivo. Quantas horas são por fineza, Álvaro? Álvaro, tá dormindo? Oi, não, estou escutando. Quantas horas são, por favor? 7h37. Repita. 7h37 da manhã. Exato, estamos ao vivo, conversando. O que é imprensa? É isso, né? Então, antes, jornal aqui me tratava de que forma? Escrevia o que ele queria a meu respeito e não me ouvia, não me telefonava, não me deixava falar. Era quase que fake news, né, de jagunço de políticos em Goiás. Não, isso não, pelo amor de Deus. Então, graças a Deus, hoje eu me sinto feliz, orgulhoso, e por isso que eu agradeci. Até porque eu sou um amigo eterno do filho do Batista Custódio, o Fábio Nasser, eterno para mim, que tinha o Cajuru como seu ídolo. Ele falou isso para mim, eu ouvi isso dele, né? Filho do Batista, filho da Conceição. E Fábio era meu amigo de ler Dostoiévski, de ler Trotsky comigo, discutir o Capital comigo, né? Quer dizer, então, pelo amor de Deus, eu fico feliz do Diário da Manhã finalmente ter feito uma matéria do nível de hoje. Sabia que o Jornal Popular jamais iria fazer, evidente. Não é nem pelo Júnior Câmara, eu sei que o Júnior não tem mais problema comigo, mas é porque lá tem jornalista que me odeia, não sei por que o motivo, não sei se eu cantei a mulher dele, não sei, porque modéstia à parte, o Alip sabe, eu sou bom disso, né? As mulheres se apaixonam por mim, porque eu tenho, né? Eu tenho um charme, né? E, modéstia à parte, sou culto e sou bem-humorado, né? Então mulher gosta de bem-humorado. Então eu devo ter ficado com alguma mulher de alguém do Jornal Popular. Mas em compensação, você tem um Caio Henrique Salgado, da coluna Giro, né? Você tem uma Fabiana Putinelli, você tem um André, você tem uma Bruna Aidar, você tem o Marcos Nunes. Tem os jornalistas do Popular que gostam de mim gratuitamente, que me respeitam. E o Caio, no Giro, deu a nota, deu em destaque a nota, só que ele me prometeu que iria colocar a foto, mas não colocou a minha foto. Alguém proibiu a foto. E o Diário da Manhã escancarou, me ligou à noite, o Elvésio. Eu queria que a notícia fosse só do Jornal Popular, porque eu fiz esse compromisso com o Caio, e o Caio tem sido muito correto, muito ético comigo, mas o Diário da Manhã me ligou, porque o Ronaldo Caiado tinha dado uma entrevista para o Elvésio, e aí, evidentemente, eu não poderia fazer sacanagem com a minha história, que eu guardo para sempre, com o Fábio Nasser, o filho de Batista Custódio. Em nome dele, eu atendi o Diário da Manhã, e a exclusividade não ficou para o Jornal Popular. Cajuru, então está sacramentada, o nosso contato é justamente para isso, está sacramentada a sua aliança com o DEM de Ronaldo Caiado para a disputa da sua candidatura, hoje pré-candidatura ao Senado da República? Alípio Nogueira, ouvintes da Rede Bons Ventos, curto e grosso, meu coração, minha mãe, 96% dos meus seguidores nas 28 redes sociais. Quem duvidar pode ler comentário por comentário de todos que opinaram ontem no facebook.com/Cajuru Goiás. 96%. Então, meu coração, minha mãe, 96% dos meus seguidores, que são meus patrões, 80% dos filiados do meu partido, o PRP, todos pediram Ronaldo Caiado. 35 anos de relação, de gratidão, de princípios, e porque somos realmente oposição. Caiado e eu somos oposição. Nós temos posição. Essa é a diferença. E eu ainda tenho mais do que ele, Ronaldo. Ou seja, eu nunca estive ao lado de Marconi Perillo por um minuto sequer, um segundo sequer. O único segundo que eu estive foi no Centro Diabético, na inauguração, em que dei a mão para ele com um terço. Porque quando eu cumprimento um diabo, eu ponho o terço na minha mão, para me proteger. E fui civilizado, fui educado. Porque vocês queriam o quê? Que eu desse uma facada nele? Não.
Até porque tenho que reconhecer que, ao contrário do Íris Rezende, ele ouviu os vereadores Elias Vaz, Anselmo Pereira, Priscila TJ e doutora Cristina Lopes, que foram lá pedir a parceria com o Centro Diabético. Então, você junta tudo isso, junta a minha história com o Ronaldo Caiado, com a Gracinha Caiado, com as filhas do Caiado que me chamam de tio, com o filho dele que me chama de tio, que me beija no rosto. Eu iria ficar do lado de quem? Do lado da dona Íris, e exigir a minha candidatura para deputado federal, para elegê-la, que não me aceitava o sonho meu de ser pré-candidato ao Senado e representar Goiás para fazer história no Senado, ficar ao lado do Íris Rezende, que me traiu em relação ao Centro Diabético, deu a palavra publicamente e não cumpriu? Não. Agora, jamais por causa do Daniel Vilela. Daniel vai continuar sendo, para mim, um filho, porque eu o conheci como você, Alípio. Aliás, eu o conheci através de você, como criança, como menino, quando ele jogava no Goiás. Mais do que isso, eu conheci a mãe dele, virei amigo da dona Sandra, que é uma mulher digníssima, para mim a melhor primeira-dama da história de Goiás, a mais discreta, a mais correta, a mais ética. Eu tenho paixão pela Sandra Vilela. Eu tenho paixão pelo avô do Daniel Vilela, o senhor Moisés, que lá em Jataí faz um trabalho social invejável para com os idosos. Então, nunca contra Daniel Vilela. Ninguém vai me ouvir bater no Daniel, brigar com o Daniel. E ele ouviu isso de mim. Ele deve ter guardado, porque eu escrevi para ele ontem à noite, para o cara guardar, né? Tipo assim, ó, se o Cajuru amanhã falar mal de mim, tá aqui, ó. Ele falou isso aqui de mim, ó, escreveu isso aqui de mim, entendeu? Então tá lá. Porque eu nunca vou deixar de reconhecer que o Daniel me queria como pré-candidato ao Senado, me queria como eu queria, ou seja, me aceitava do jeito que eu sou, só que no partido dele eu não ia aguentar sentar na mesma mesa do Íris, da dona Íris e do Agenor Mariano. Aí é difícil, aí realmente tem limites. Portanto, sou Caiado, estou com Caiado, vamos juntos, por um estado de Goiás, por amor a Goiás e para realmente representar uma união por Goiás, pensando em Goiás e não pensando em coisas erradas, em falta de respeito para com a segurança pública, a educação, a saúde, em enriquecimento ilícito, em corrupção. Chega, Goiás quer um basta isto. Então, eu não tinha outro canal, eu não tinha outra aliança a não ser com o Ronaldo Caiado. Pois não, está perguntando. Claro, quando se faz... Bom dia. Quando se faz parte de uma aliança, Cajuru, você faz parte daquele grupo, né, que está concorrendo naquela aliança e, logicamente, que cada um trabalha, né, pelo seu companheiro. Sendo assim, lógico, vocês vão trabalhar para Ronaldo Caiado, pré-candidato ao governo do Estado, mas nas vagas ao Senado, você e o Wilder trabalharão juntos? Juntos, cada um com a sua campanha. Um pedindo voto ao outro? Não, cada um com a sua campanha. Eu vou repetir, você é um homem inteligente, Emerson, eu reconheci. Você não baba. Você não é jornalista reles, como a maioria em Goiás. Então, eu estou conversando com uma pessoa inteligente. Então, eu vou repetir. É evidente que estamos juntos. Não tenho nada contra o Wilder. Já brigamos, já. Sou amigo dele há 10 anos. De entrar na casa dele, de ser recebido pela família dele, desde a relação anterior dele, com os filhos dele. Gosto dele como pessoa. Agora, a questão de estar junto não significa que você tem que capitular. Ele tem a campanha dele, eu tenho a minha. Nós vamos seguir os mesmos passos com o Ronaldo Caiado? Vamos. Agora, essa história de pedir voto, eu não peço voto nem para mim, Emerson. O Alípio sabe disso. Alípio, eu te liguei pedindo voto para deputado federal e para vereador? Não ligou. Não liguei para o Alípio Nogueira, não liguei para Elisamara Solkef, esposa do Alípio, que é minha irmã. Eu sou padrinho de casamento deles. Não liguei para a sogra do Alípio Nogueira. Não liguei para a mãe do Alípio Nogueira, que é como minha mãe. Eu a conheci em Jataí. Eu desafio o Alípio a me desmentir aqui, se eu pedir voto para alguém da família dele. Eu não pedi, gente. Se eu não pedir voto nem para mim, eu vou pedir para os outros.
Voto é das pessoas. As pessoas votam em quem elas querem. Você tem que apresentar aquilo que você é, quem você é, e se as pessoas confiarem em você, você tem que agradecer e ser correto com elas e corresponder àquilo que elas esperam de você. Ponto. Não me venham com esse papo de que aliança você tem que pedir voto para um, para outro. Isso não existe. Eu não peço voto nem para mim. Não tenho dúvida disso. Cajuru, obrigado pela entrevista. Nós falamos mais. Muito obrigado a vocês pelo espaço. Um grande abraço ao grupo da TV Goiânia, ao grupo Bons Ventos, ao grupo que eu tanto estimo. Sou amigo pessoal de Wellington, de Everton, de Álvaro, e enfim, estou ao dispor de vocês. Legal, e a gente agradece a vocês que nos acompanham pelas 28 redes sociais de Jorge Cajuru. Escolha qual você quer nos seguir. E obrigada também pelos comentários aqui na Voz de Goiás. Daí já são mais de 3 milhões de seguidores e acessos. E a gente, claro, são seguidores das 4 redes sociais do Cajuru, só em Goiás, mais de 600 mil seguidores, só aqui no estado de Goiás. E temos aí mais de 120 milhões de alcance nas mídias, nas redes sociais de Jorge Cajuru. Agradecidíssima, e a qualquer momento voltamos em edição extraordinária com seu parlamentar Jorge Cajuru. Uma boa tarde.